Você está participando desse culto. Queria dar uma boa noite para você, Adriano Dutra, Maria da Penha, pastora Ana Maria, que Deus abençoe, Maria das Graças, Reinalda Bessa, Roberto Silva, Maria da Penha, Marlon Sander, Sueli, Reinalda, todos vocês que estão participando desse culto conosco, que a bênção do Senhor esteja aí na sua casa, que você seja tremendamente abençoado pelo Senhor nessa noite. Amém? Nós estamos na campanha, iniciamos semana passada, os 7 mergulhos de Naamã. E o slogan da nossa campanha é: cada mergulho, um milagre. Amém? Você crê nisso? Nós precisamos crer nisso, que a cada semana que compartilharmos sobre um mergulho, você vai mergulhar o seu pedido e cada mergulho vai estar acontecendo um milagre na sua vida. Nós precisamos crer que durante todas essas semanas, grandes coisas Deus vai fazer na nossa vida, né? Deus vai fortalecer a nossa fé por meio da prática da oração, da leitura da palavra, da nossa entrega a Ele, da nossa obediência. É assim que Ele vai fortalecendo a nossa fé a cada dia. Então, eu queria encorajar você a confiar nos processos de Deus. E não desistir antes de completar as 7 semanas. Porque, às vezes, a gente começa a fazer algo na nossa vida e a gente vê que, durante o processo, a coisa não acontece da forma que nós desejamos. Muitas das vezes, nós desistimos. Mas eu quero encorajar você a fazer essa campanha com um sentimento diferente, com uma decisão diferente. Não, eu vou confiar no processo de Deus. E eu não vou desistir antes de completar essas 7 semanas. Então, comece a criar esse ambiente espiritual aí na sua casa, você que está aí, você que está aqui conosco presencialmente, comece a criar essa expectativa que cada semana Deus nos dá uma oportunidade de nós experimentarmos o agir dele na nossa vida. Então, não desista. Amém, queridos? Na semana passada, o pastor falou sobre o primeiro mergulho, e ele falou sobre obediência. Mergulhando na obediência. E ele disse que o nosso alfabeto é diferente do alfabeto aí que ensina as crianças na escola. O nosso alfabeto é OBDC. Essa é a ordem, né, que nós precisamos viver a cada dia. E muitas das vezes a obediência talvez não faz nem muito sentido. Mas o que a gente precisa fazer é acreditar que ela é o caminho do milagre. Porque se a gente está vendo sobre o Naamã. Naamã estava com os problemas dele. O profeta fala assim, vai lá e mergulha no rio. Ele falou assim, o que isso tem a ver? Ele poderia ter pensado, né? Não faz sentido eu me banhar nesse rio sujo. Mas era um caminho que Deus estava usando para ele ser completamente curado. Então, que a gente possa entender e viver isso a cada dia. E hoje eu quero falar sobre o segundo mergulho, que é mergulhando na humildade. Humildade. E nós precisamos entender, antes de eu ler o texto aqui, que ser humilde não significa se subestimar, não significa se diminuir, mas significa a gente reconhecer os nossos próprios limites e a importância de cada pessoa que nós encontramos ao longo do caminho. Então, a importância da humildade, a importância da gente reconhecer os nossos próprios limites, as nossas fraquezas e a importância também das pessoas que nós encontramos
ao longo do nosso caminho. E eu quero ler com você o texto, né? A nossa campanha está baseada lá no texto de 2 Reis, capítulo 5. Eu quero ler o versículo 1, eu vou ler na NAA, e depois o versículo 11 e 12. Diz assim o versículo 1: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era um herói de guerra, porém sofria de lepra. Só o primeiro por enquanto, já eu vou ler o 11 e o 12. Eu acho muito interessante essa apresentação, né? Está dizendo aqui quem era Naamã. E falou quem ele era. Ele era um homem de guerra. Tem uma vírgula, né, gente? Porém, sofria de lepra. Eu acho isso muito interessante porque a gente pode trazer isso até para as nossas vidas. Nós, muitas vezes, né, as pessoas falam alguma coisa ou a gente pensa alguma coisa ao nosso respeito, mas sempre tem uma vírgula. Qual é o seu porém? O porém de Naamã era que ele sofria de lepra. Mas talvez hoje você vai conseguir identificar o porém da sua vida, que muitas das vezes esse porém está nos impedindo de vivermos, de fazermos aquilo que Deus espera de cada um de nós, tá? O porém de Naamã era que ele sofria de lepra. Agora o versículo 10, 11 e 12 que eu vou ler. Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Gente, imagine essa cena. Ele preparou tudo para ir encontrar com o profeta, né, que a menininha lá falou na casa dele: se ele encontrar com o profeta, com o meu Senhor, ele vai ser curado. E ele encheu o carro, ele preparou muita coisa para levar, porque ele achou que o profeta ia receber ele com um tapete vermelho. Ele era do exército, ele era um soldado de guerra, ele era valente, ele era isso, ele era aquilo. E a gente vê aqui que foi completamente diferente. O profeta mandou, vai lá, mandou um mensageiro, vai lá, fala com ele se banhar 7 vezes. Nem recebeu ele pessoalmente. Ele falou assim: não, ele vai colocar a mão na minha cabeça e eu vou ser completamente curado. Muitas das vezes a gente age assim, né? Tem que botar a mão na minha cabeça. O pastor, fulano, tem que botar a mão na minha cabeça. Queridos, Deus age do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. Então, nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Você imagina, Naamã, um homem de guerra, um homem rico, e ele precisava se despir para ele se banhar, porque ele não podia entrar no rio, se banhar lá 7 vezes, com a armadura que ele estava usando, com a capa que ele estava, com o seu chapéu. Então, você imagina a cena. Às vezes eu leio a Bíblia, eu gosto de imaginar a cena. Ele estava ali na beirada do rio,
bengala, quase isso, né? Tirando suas roupas, tirando a sua capa, tirando seu chapéu, tirando talvez seus distintivos, né, que ele tinha ali na roupa dele, as suas joias. Ele tirando tudo isso para entrar no rio e se banhar. Diante de várias pessoas que, talvez do pensamento dele, eram pessoas inferiores a ele. Gente, porque imagina, ele não se banhou lá sozinho, porque o boato andou, tenho certeza disso. O profeta falou para ele mergulhar, para a pessoa mergulhar. Gente, juntou, gente. Se a gente for ali para a praça agora, começar a olhar para o céu, a gente não precisa fazer nada. É só parar e ficar olhando para o céu. Daqui a pouco tem uns 5 ou 6 à sua volta olhando para o céu, porque eles querem saber o que está acontecendo. E eu imagino que naquela época se juntou um bando de gente ali na beirada daquele rio para assistir Naamã mergulhar. E a Bíblia diz que ele ficou indignado quando ele ouviu isso. Queridos, o maior obstáculo para a gente cultivar a humildade é o ego. Ali, quando o Naamã recebeu essa mensagem, isso mexeu com o ego dele. Eu vou ter que me despir no meio dessa gente toda. Dessas pessoas inferiores. Diante de pessoas que eu não falo, que eu não conheço, de uma classe social abaixo da minha. Então, isso mexeu com o ego dele. Por isso que a Bíblia diz que ele deu meia volta e foi embora indignado. Muito irritado. Então, nós precisamos aprender a respeito de humildade. Nós precisamos aprender, né? Nós precisamos a cada dia, porque Deus vai proporcionar situações que nós vamos precisar nos despir diante de outras pessoas. E muitas vezes nós não somos curados porque nós não nos despimos. Nós não deixamos as pessoas verem quem realmente nós somos ou o que nós realmente estamos sentindo. Queridos, quando a gente está muito preocupado com o que as pessoas vão dizer, muitas vezes estamos preocupados com reputação, nós não estamos sendo humildes. Nós não estamos vivendo essa humildade. E eu vejo que o confronto de Naamã, porque talvez ele não tinha coragem de encarar as pessoas que estavam observando ele. E ele precisava encarar aquelas pessoas para entrar no rio. E muitas das vezes nós vamos precisar encarar algumas situações para nós sermos curados. E o orgulhoso, ele se preocupa com a reputação. Durante umas palavras, né, da celebração que eu estava assistindo, e a esposa, né, eu esqueci o nome dela, não sei se era Michele, não lembro agora. E ela estava falando muito sobre o louvor e adoração, ela estava falando muito sobre a importância da gente adorar a Deus, entregar o nosso melhor louvor a Deus. E ela falou que muitas das vezes nós não adoramos da forma que Deus quer, porque nós estamos preocupados com a nossa reputação. Ela falou assim, às vezes tem pessoas que têm vontade de gritar no momento da adoração, de dar mas elas não fazem isso, porque o que o meu irmão do lado vai pensar? E ela deixa de adorar a Deus como o Espírito Santo estava conduzindo ela naquele momento. Então, muitas das vezes, nós estamos preocupados demais com a nossa reputação. E nós precisamos nos despir, principalmente diante de Deus, diante de algumas pessoas importantes na nossa vida. Nós precisamos, de fato, mostrar quem nós somos. Então, nós precisamos buscar essa humildade. Essa humildade, não é porque às vezes as pessoas acham assim, a humildade tem a ver com pobreza. Não tem nada a ver com pobreza. Não tem nada a ver com a roupa que você está vestindo. Fulano está com o vestidinho humilde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Até porque eu conheço pessoas que têm condições financeiras e são humildes, e pessoas que não têm, passam dificuldades e são orgulhosas. Quer ver um exemplo? Uma vez eu passei por uma experiência nós tínhamos uma família na igreja, e uma pessoa da família dela entrou em contato comigo massacrando a igreja. Porque fulana da minha família faz parte da igreja e estão passando necessidade e tal, e a igreja não ajuda. Aí eu ouvi, e depois eu falei assim, olha, querida, eu sinto muito que isso esteja acontecendo, mas não chegou até nós que ela está passando por necessidade. Ela não falou com a gente, por mais contato que essa pessoa tinha. Não era uma pessoa que vinha de vez em quando na igreja, tinha relacionamento, mas a pessoa não falou que estava passando essa necessidade. Então, muitas das vezes, nós não falamos o que nós precisamos. Vergonha, orgulho, né? A Bispa Ana tem um livro, Os Disfarces do Orgulho. Porque muitas das vezes a gente se acha humilde, a gente bate no peito, eu sou humilde. Aí já perdeu a humildade, né? Porque já está se engrandecendo que é humilde. Então, esse livro da Bispa Ana é um confronto na nossa vida. Porque muitas das vezes nós temos atitudes de orgulhosos, achando que nós somos humildes. Então, nós precisamos, a cada dia, fulano, como que você está? Oi, pastor Rodolfo, está tudo bem? Pastor Rodolfo está cheio de problema, mal por dentro. Está tudo bem. E aí? Ah, mas eu tenho que ter fé. Sim, você vai melhorar. Talvez ele pode dizer, vai melhorar. Hoje não está muito bom, mas amanhã vai ser melhor. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Mas eu não preciso estar bem o tempo inteiro. Eu não preciso mostrar para as pessoas que está tudo bem quando não está. Então, nós precisamos mergulhar na humildade. Jesus nos ensina a ser humilde. Então, não se preocupe com reputação, né? Assim como Naamã, nós precisamos tomar um banho de humildade. Nós precisamos aprender a viver humildade. E eu acho interessante que esse processo na vida de Naamã, de cada mergulho que ele precisou, porque se não foi um mergulho, ele logo se resolveu, ficou curado, foi embora. Não, foram 7 mergulhos. E cada mergulho, Deus está ensinando alguma coisa para Naamã, assim como Ele vai nos ensinar durante essas semanas. Eu creio que Naamã aprendeu ali que nada adiantava aquele aparato todo de armadura. A armadura dele talvez era mais bonita. Nada disso adiantava. Nada adiantava os recursos que ele tinha. Nada resolvia o problema que ele tinha. Só um poderia resolver. Era só Deus que poderia resolver o problema na vida dele. Nada resolvia a sua maior necessidade. Queridos, nós precisamos entender que a nossa necessidade só é resolvida por Jesus. Nós precisamos entregar a nossa vida a Ele plenamente, todos os cômodos do nosso coração. Talvez tenha um quartinho trancado lá dentro do teu coração que você não mostra para ninguém, nem para Jesus. Ele sabe que existe, porque Ele nos conhece, mas muitas das vezes nós não abrimos esse quartinho nem para Ele. Mas nós precisamos entender que Jesus é o único que pode resolver todas as nossas necessidades, todas as nossas vidas. Ele precisou reconhecer a sua carência, ele precisou se despir da sua armadura para ele se igualar com todas as pessoas que estavam à volta dele. Porque quando ele tirou aquela armadura ali, não tinha mais a posição de um grande soldado, de um grande homem, de um guerreiro. Ele se despiu diante de todas aquelas pessoas que eram inferiores a ele.
E eu acredito que muitas situações que Deus permite que acontecem na nossa vida, acontecem para nos ensinar a sermos mais humildes. A nos ensinarmos a reconhecer isso. O que nós precisamos melhorar, que nós precisamos das pessoas. Quantas pessoas batem no peito e dizem, eu não preciso de ninguém. Eu me resolvo. Sou eu e Deus. Mas Deus fala que nós precisamos uns dos outros. Então aqui Naamã, ele entende isso. Problemas, dificuldades, bem como os relacionamentos também, coisas difíceis, podem ser ferramentas para quebrar o nosso orgulho. Quantas vezes nós somos orgulhosos? Alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, ou que a gente fica chateado, e a gente não perdoa. E a gente não perdoa. Ou a gente não reconhece que errou com aquela pessoa. E a gente não pede perdão. Eu conheço pessoas que falam assim, já pedi desculpa. Boa noite, dúvida simples, upload de 60, live travando, 80-30. Você conhece alguém que não pede perdão, só desculpa? Desculpa aí. Queridos, nós precisamos tomar a decisão de reconhecer os nossos erros, nos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa. Muitas das vezes nós até falamos com as pessoas de fora, mas nós erramos com as pessoas de dentro da nossa casa e não reconhecemos que estamos errados. A gente não fala assim, me perdoa porque eu errei. Nós somos falhos, queridos. Muitos pais, muitas vezes nós erramos tentando acertar. E nós erramos com os nossos filhos. E a gente tem que sentar e pedir perdão. Errei com você. Porque às vezes a gente acha que na nossa autoridade a gente pode agir com autoritarismo. E fere. Então nós precisamos reconhecer. Nós precisamos nos despir. E eles precisam ver essa fragilidade da nossa vida. Porque, gente, não somos super-heróis que eles, quando eram criancinhas, pensávamos que éramos. Né? Não somos, erramos. Então, nós precisamos reconhecer situações difíceis acontecem, relacionamentos difíceis. Às vezes encontramos no meio do nosso caminho relacionamentos difíceis, mas que podem ser ferramentas úteis para quebrar o orgulho. Humildade tem a ver com aceitar a humilhação. Muitas vezes nós vamos ter que aceitar. A Bíblia diz o quê? Os humilhados serão exaltados. Então, é fácil. Quem gosta de ser humilhado? Ninguém. Ninguém gosta. Mas algumas situações acontecem para que a gente aprenda. Aprenda. Queridos, arrogância. Onde há arrogância, não há espaço para receber o milagre de Deus. Naamã estava arrogante aqui. Quando ele recebeu essa mensagem, ele não gostou e, enfim, precisou de ter algumas pessoas sábias ao lado dele para conversar com ele, porque nós lemos aqui que ele foi embora muito irritado. E a Bíblia diz, a partir do versículo 13, então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. Ele precisou, e muitas das vezes nós precisamos dessas pessoas que estão ao nosso lado, nós precisamos ouvir essas pessoas para quebrar a nossa arrogância, quebrar o nosso orgulho, e a gente ir. E ele foi.
mergulhou, começou o processo dele. Eu acredito que ele até creu, não, no primeiro mergulho vai estar tudo resolvido. Aí ele mergulhou, na hora que ele levanta, está tudo aqui ainda. Mas se ele desistisse no quarto mergulho, ele não ia ser curado. Então, não desista. Estamos no segundo mergulho. Não desista do que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Deixe Deus lavar todo orgulho do seu coração, da sua vida. Né? Tiago 4,10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Queridos, nós precisamos, né, nos chegar diante da presença de Deus e nos despir. Porque muitas das vezes, a mesma dificuldade que nós temos com as pessoas, nós temos diante de Deus. Muitas das vezes, as nossas orações é como de um fariseu que estava lá na praça pública, fazendo aquela oração linda, usando palavras que ninguém sabia o significado, talvez, mas não estava saindo nada do coração dele. Não tinha verdade nas palavras dele. Depois chegou um outro e se rasgou, pedindo perdão, porque era pecador. Queridos, é dessa forma que nós precisamos chegar diante de Deus, nos humilhando. Nós não somos nada. Nós não somos nada. E nós precisamos nos humilhar diante da presença de Deus. Falar: Senhor, está acontecendo isso, estou pensando isso, estou sentindo isso, estou tendo esse sentimento ruim. Tira de mim. Queridos, nós somos falhos. Nós sentimos raiva. Ou só eu que sinto? A gente fica irado. E a Bíblia fala: irai-vos e não pequeis. Então você se irou, se coloca diante de Deus e fala: Senhor, tira isso. Porque se passar um dia, querido, nós vamos pecar. Se a gente deixar brotar aquela raiz de amargura no nosso coração, nós vamos pecar. Então nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos aprender a viver isso todos os dias da nossa vida. E outro versículo, Provérbios 3:34, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quantos querem alcançar a graça de Deus a cada dia na sua vida, amém? Então nós precisamos viver essa humildade, buscar essa humildade a cada dia, viver essa humildade, crescer, mergulhar nesse rio hoje, para que sejamos completamente curados pelo Senhor. Precisamos viver isso, buscar a cada dia. Queridos, Deus levanta aqueles que procuram se curvar diante dEle. Então, que a nossa vida seja uma vida de rendição diante do Senhor, a cada dia da nossa vida. Não deixe, não permita se tornar uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, uma pessoa que está preocupada com reputação, com ego. Não, queridos, nós não somos nada. Se tirar Jesus da nossa vida, não sobra nada. Então, nós precisamos a cada dia ter o nosso coração quebrantado, ter o nosso coração humilhado diante do Senhor, reconhecendo que é Ele que faz em você e através de você. Eu costumo dizer que a gente precisa ter muito cuidado com os tapinhas nas costas que nós recebemos. Às vezes a gente faz algo que ficou bom, mas nós fazemos para Deus e foi para a glória de Deus, não foi para a nossa glória. E muitas das vezes vem um irmãozinho lá, dá um tapinha nas nossas costas e a gente, vai inflando. Não, queridos, é para a honra e glória do Senhor. Amém? Feche os seus olhos nesse momento.
Que o desejo do seu coração seja se curvar diante de Deus todos os dias. Deus, Ele levanta aquele que decide se curvar diante dEle. Eu não sei como está o seu coração nessa noite. Eu não sei como você está. Mas esse é o momento de você se colocar diante de Deus e abrir e rasgar a sua vida para Ele. Se você está passando por alguma situação complicada, talvez Deus está te treinando, talvez essa é uma ferramenta que Ele está te usando para nos quebrar, nos fazer de novo. Uma ferramenta para que nós venhamos reconhecer que nós não somos nada sem Ele. E que nós precisamos dEle para todas as coisas, tudo que nós vamos fazer. Talvez o teu coração está resistindo ainda a pedir perdão para alguém, ou para perdoar alguém. Mesmo que você ache que você estava certo, queridos, se tem que pedir perdão, pede perdão. Se feriu alguém, pede perdão. Reconheça. Se coloque diante de Deus e fala: Senhor, me ajuda. Talvez você está tendo pensamentos de orgulho, sentimentos orgulhosos. Pede ao Senhor para te ajudar a sair. Talvez hoje você precise mergulhar, fazer esse mergulho com toda a intensidade do teu coração e deixar Deus lavar todo orgulho da sua vida. Então faça, você que está em casa, faça a sua oração nesse momento. Você que está aqui, faça a sua oração nesse momento. Antes de nós partirmos para o ato de fé, de mergulhar nesse segundo mergulho em todos os nossos pedidos. Peça a Ele para examinar o teu coração. Pede a Ele para ver se tem algum caminho mau no seu coração. Peça a Ele para sondar se existe um orgulho. Paizinho querido, nós reconhecemos que não somos nada, Pai. Nada, Pai, sem o Senhor. Mas nessa noite nós nos humilhamos na Tua presença. Nós rasgamos os nossos corações diante do Senhor. Por isso eu oro, Deus, nessa noite, para que o Senhor visite cada coração. Para que o Senhor sonde cada coração, Deus, nessa noite. Daqueles que estão aqui, daqueles que estão em casa. Oh Deus, sonda o mais íntimo, Deus. Que tenhamos a coragem de fazermos essa oração, assim como o salmista: sonda o meu coração, Senhor, e vê se há em mim um caminho mau. Queremos nos humilhar, Senhor, diante da Tua presença. Queridos, quantas vezes nós estamos, Deus resiste, né? Nós lemos na Bíblia, Deus resiste aos soberbos. Muitas vezes nós estamos agindo dessa forma e estamos achando que Deus está ouvindo. Não, queridos, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas que Ele dá graça aos humildes. Que possamos chegar diante do Senhor nessa noite e falar: Senhor, me ensina. Eu quero ser como o Senhor. Me ensina, Deus, a ser mais parecido com o Senhor.
Queridos, que a cada mergulho nessa campanha você se torne mais parecido com o Senhor. Que a cada mergulho nós nos tornemos essa pessoa mais parecida, curada, restaurada, vivendo o milagre que o Senhor tem para nós. Se coloque de pé. Pastor Rodolfo vai cantar uma canção. Pegue o seu pedido de oração. Você que está aqui, já prepara ele aí dentro do seu saquinho. Faça a tua oração de fé, né? Cada mergulho é um milagre de Deus na tua vida. Creia nisso. Cada semana é um milagre. Cada semana, cada tema abordado será um milagre na tua vida. Queridos, não se permita sair dessas 7 semanas da mesma forma. Não desista no meio do caminho. Deus, Ele usa os processos para nos curar plenamente. Deus usa os processos para nos curar completamente, assim como Ele fez na vida de Naamã. Mas Naamã precisou de 7 mergulhos. Nós também precisamos. Então, enquanto o pastor Rodolfo vai estar ministrando a canção, o pastor vai estar ali, vai estar orando, ministrando. Você vai fazendo o seu mergulho com fé. Você que está em casa, querida, faça o teu mergulho. Mergulhe os teus pedidos com fé, crendo no milagre, crendo que Deus vai fazer, assim como foi feito na vida de Naamã, será na sua vida. Então faça o seu mergulho. Senhor, nós oramos, nós declaramos, Senhor, que cada um desses pedidos, ao serem mergulhados, Senhor, nessa água, nas águas do Senhor, ó Deus, eles serão concretizados, os milagres acontecerão, as curas acontecerão, as promoções virão, portas serão abertas, ó Deus, famílias restauradas. Oh Deus, nós cremos, Deus, nós cremos. Oh Deus, nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua promessa. Que cada um dos Teus filhos, Deus, que estão em casa, oh Deus, experimentem, Senhor, esse milagre agora. Comece, queridos, a orar, comece a declarar sobre os seus pedidos, sobre esses pedidos que você colocou para serem mergulhados hoje. Fale com o Senhor. Senhor, eu creio que cada mergulho será um milagre, eu creio que cada semana, Senhor, eu experimentarei o milagre do Senhor, Deus, na minha vida. Oh Deus, nós cremos em Ti, nós cremos, Senhor, na Tua palavra, nós cremos nas Tuas promessas, nós cremos, Deus, nós cremos que o Senhor vai fazer, Pai. Jardim em mim, se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O
Senhor, nós te louvamos. Já te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo em nós. Tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida, através da nossa vida, na nossa casa. Oh Deus, te agradecemos por tudo, Deus. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio que nós temos de servir ao Senhor. Oh Deus, estar, Deus, nas Tuas mãos, fazendo a Tua vontade. Oh Deus, que cada um de nós possamos experimentar, Deus, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, todos os dias, Deus, da nossa vida. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio de ouvir a Tua voz todos os dias, Deus, da nossa vida. Oh Deus, te agradecemos por estarmos como igreja, sermos a igreja, estarmos reunidos, Deus, como igreja nessa noite. Oh Deus, e como igreja do Senhor nessa noite, nós oramos pela vida da Simone. Agradecemos ao Senhor, Deus, por mais um ano de vida. Te agradecemos, Deus, por um ciclo, Deus, que foi fechado. Oh Deus, e colocamos a vida dela, Deus, nessa noite, apresentamos diante do Senhor, e eu creio que o Senhor está dando a ela 365 novas oportunidades de viver e experimentar o melhor do Senhor. Por isso oramos, Deus, para que a Tua bênção alcance a vida da Simone todos os dias, que todos os seus sonhos, todos os seus projetos sejam conhecidos, Deus, ao Senhor. Oh Deus, que ela cresça cada dia mais em Ti, que ela ouça os segredos que o Senhor tem, Pai, e que o Senhor revele a ela a cada dia. Oh Deus,